Boa noite a todos. Vamos fazer duas leituras da Bíblia. Primeira, Romanos 8. Primeira leitura, Romanos 8. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. E versículo 18. Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Salmo 130. Salmo 130. Um salmo de ramagem. Um salmo de peregrinação. Salmo 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, a iniquidade de quem subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma aguarda, eu espero na sua palavra, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele, copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e amado Pai, o Senhor é o nosso Pai celestial. E estamos aqui mesmo, Senhor, neste momento, reunidos em torno da sua palavra, e de antemão queremos agradecer pelos hinos, pelos cânticos, pela leitura que foi feita da sua palavra, pelas orações, e também, Senhor, por cada vida aqui neste momento. Obrigado pela escolinha bíblica com as crianças. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Pedimos mesmo, Pai, que o Senhor esteja trabalhando mesmo em cada coração e cada vida aqui nesta noite. Fala conosco de uma maneira sublime, Senhor. Fala ao mais íntimo do nosso ser. Fala sempre o que precisamos ouvir. Trata mesmo, Senhor, das nossas vidas, dos nossos corações, da nossa alma, e trabalha mesmo para a nossa edificação, para a adoração, Senhor, ao teu santo e bendito nome, e nos dá, Senhor Deus, um bom culto que é devido a ti, Senhor. Peço também que o Senhor esteja cuidando daqueles que não se fazem presentes. O Senhor sabe o motivo e o porquê, Senhor, deles não estarem aqui. Mas clamo por cada vida e nos abençoa mesmo, Senhor, com o perdão de nossos pecados, a tua palavra. Fala conosco, Senhor, nesta noite, através da sua palavra. E é em nome do Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus, é que nós oramos agradecidos. Amém, Pai Celestial. Podeis sentar.
Eu tenho uma outra tradução aqui da Bíblia, e eu vou ler novamente o Salmo 130. Se você quiser com a sua Bíblia aberta. Os Salmos, principalmente esse aqui, o 130, é uma oração. E uma oração que foi transformada num cântico. E esse cântico está aqui enquadrado no livro dos cânticos, que são os Salmos. Os judeus cantam os Salmos, porque eles são cânticos para eles. E aí diz assim: do fundo da minha tristeza eu clamo ao Senhor. Por favor, Senhor, atenda a minha oração. Preste atenção nos meus insistentes pedidos de misericórdia. Quem seria capaz de escapar da sua ira? Se o soberano Senhor guardasse contra nós cada um dos nossos pecados, mas o Senhor nos oferece o perdão para o amarmos e lhe obedecermos sinceramente. E por isso é que espero o Senhor agir. Na sua palavra coloco as minhas esperanças. Eu espero pelo Senhor, mais do que as sentinelas pela chegada da manhã. Sim, mais do que as sentinelas pela chegada da manhã. Povo de Israel, faça do Senhor a sua esperança, pois Ele é rico em amor fiel, e sua salvação jamais terá fim. Ele mesmo há de livrar o povo de Israel de todas as suas culpas. Muito bem. Nós já falamos aqui, meus irmãos, em uma outra oportunidade sobre a tristeza que, segundo Deus, ela opera em nós. Nós falamos que um dos grandes males da humanidade é não saber lidar com a tristeza. Mas a tristeza que o mundo opera é para uma destruição. Mas a tristeza que, segundo Deus, opera na nossa vida, como Paulo escreveu, é para o arrependimento. É que para os melhores dos nossos sentimentos se aflorem através da tristeza, segundo Deus. E aí depois nós falamos sobre a questão da oração. Que a oração é: Pai nosso que estais no céu, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Nós trabalhamos que Deus, como nosso Pai celestial, Ele não somente quer nos sustentar fisicamente, mas também espiritualmente, emocionalmente, e também quer nos conduzir a um caminho de luz, um caminho exato, e esse caminho é o Cristo, seu Filho. E por que que Deus trata das nossas emoções? Porque nossas emoções, elas estão desequilibradas. Porque quando a gente lê o Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte, todos aqueles pontos de interrogação estão dentro de nós. O que comeremos, o que vestiremos, o que beberemos. Então todas estas coisas estão dentro de nós. E Deus veio tratar das nossas emoções, para que nós não venhamos ser, ou ficar, ou permanecer como aqueles que não têm nenhuma esperança. Então nós temos que aprender a tratar com a tristeza. Nós temos que aprender que Deus veio nos suprir a nossa necessidade, não somente física, mas espiritual, porque Ele nos alimenta através da sua palavra. E Ele equilibra as nossas emoções também pela sua palavra. Ele vem tirar de dentro de nós todos os pontos de interrogação. Tem pessoa que acha que tem dúvida boa. Olha, eu ainda não cheguei nesse entendimento. Mas quando nós falamos aqui
Lemos o versículo 18 de Romanos 8, e depois nós lemos o Salmo 130. Paulo, lá no versículo 18, ele diz que os sofrimentos que nós passamos agora, no presente momento, nessa atualidade, ela não se compara com as coisas por vir, com as bênçãos de Deus que serão reveladas através de nós. Só que só o fato de você ouvir a palavra sofrimento, e isso já não soa bem aos nossos ouvidos. Quando você ouve a palavrinha assim, sofrimento, isso já não traz para nós assim boas expectativas. Antes o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento, logo ele já se abala. Por quê? Porque nós já chegamos às piores conclusões possíveis. Quando fala a palavra sofrimento, então, meus irmãos, isso aciona em nós tudo aquilo que você pode pensar de pior. Então, o fato de ouvir essa palavra é justamente isso que muitas vezes abala a nossa vida. Agora, por que essas coisas permeiam a nossa mente, permeiam o nosso pensamento? É porque dentro de um folclore evangélico, vamos lá, vou repetir a frase. Dentro de um folclore evangélico, crente não pode sofrer. Crente não tem que ter sofrimento. Mas isso é folclore, isso não é bíblico. Quero que você ache para mim isso na Bíblia. Isso é folclore evangélico. E não palavra de Deus. Então o fato de ouvir a palavra sofrer já causa em nós arrepios e calafrios na nossa espinha. E aí o folclore evangélico, ele vende uma imagem para as pessoas como o comercial da Colgate. Sabe como é que é o comercial da Colgate? É dois moços, uma moça e um moço, né? Todos eles bonitos. Aí chega uma mulher também mais bonita. Aí quando eles abrem o sorriso, você tem que colocar, ou você tem que colocar um óculos escuro, ou colocar a mão assim, porque vai ficar parecendo o rosto de Moisés resplandecente. Então eles vendem algo para você que não é aquilo. Eles introduzem coisas na sua mente, no seu coração, que realmente e de fato não são. Então, uma vida para servir a Deus inclui a palavra sofrimento. E aí nós temos que aprender que o sofrimento, meus irmãos, não é de todo ruim. É que quando nós estamos sofrendo, nós conseguimos olhar só o sofrimento da nossa carne, o sofrimento que causa em volta, o sofrimento que abala as vidas. E por que o sofrimento, ele vira esse pesar mesmo, essa dureza em nós? Porque nós achamos que nós temos que ser felizes a todo momento e a todo instante. E por isso que nós não sabemos trabalhar com a questão do sofrimento na nossa vida. Aí a pessoa pergunta, pastor, mas eu não quero sofrer. Muito bem. Então você tem que ir para outro mundo. Você tem que ir para outra Via Láctea, porque nessa Via Láctea aqui que Deus criou, para manter a sua criação e para nos manter, Jesus ele diz, olha, no mundo eu tenho-vos dito estas coisas para que em mim vocês tenham o quê? Paz. Mas no mundo vocês vão ter o quê? Aflição. Vocês vão ter sofrimento. Vocês vão sofrer mesmo. Então você tem que ir para outro mundo, porque esse mundo aqui não vai servir para você.
E trabalhando isso dentro do coração, trabalhando isso dentro da alma, trabalhando isso através da palavra de Deus, você vai vendo, meus irmãos, que todos os grandes servos de Deus da Bíblia, eles cresceram espiritualmente, eles foram transformados seu entendimento, eles foram revigorados com todo, como a águia é revigorada na sua vida espiritual, através do sofrimento. Aqui não tem nenhum masoquista, tá bom? Se você perguntar para a pessoa, você quer sofrer? A pessoa fala, não, pastor, não quero. Eu estava conversando antes de começar o culto ali com a nossa irmãzinha, e estava falando com ela sobre a questão de trabalho, sobre a questão de serviço, e estava falando para ela que trabalho, se você perguntar para todo mundo aqui que trabalha, todo trabalho tem uma dificuldade. Todo trabalho tem um problema. Só que eu disse para a irmãzinha assim, uma coisa é inevitável, irmã, da gente sofrer um pouco. Mas o que eu posso evitar então? Eu posso evitar de sofrer muito. Eu posso, através de Deus, através da sabedoria de Deus, evitar um sofrimento muito maior e desnecessário. Nós temos dentro do folclórico evangélico que crente não pode sofrer, e que sofrimento é coisa do diabo. Não é? A pessoa está sofrendo, a pessoa está sofrendo, isso é coisa do diabo, porque ele afastou de Deus. Quem falou isso para você? Quem falou isso para você? Meus irmãos, nem todo problema, nem toda doença é por causa de pecado. Esse entendimento, isso não é uma doutrina. Tem muitos casos que sim, tem muitos casos que não. Nem sempre os sofrimentos e os problemas da nossa vida são causados porque é o diabo. Não. Então é por isso que muitas vezes nós não conseguimos trabalhar e nem viver as questões da nossa vida. Vamos lá. Se sofrer é coisa do diabo, então Cristo estava endemoniado, porque ele teve que carregar a cruz até no Calvário. Teve que ser crucificado. Se sofrimento, meus irmãos, não faz parte da vida do crente, então o que aconteceu com os profetas? Foram apedrejados, foram cerrados ao meio, foram jogados dentro de poço, foram atados com cangas no pescoço, andaram morando em cavernas, escondidos para não serem mortos. Se sofrimento não é coisa de pessoa do reino de Deus, então fala para mim sobre os apóstolos, que não tinham onde morar, não tinham onde reclinar a cabeça, que o primeiro que morreu foi Tiago, nas mãos de Herodes. Fala para mim do João Batista, um homem que perdeu a cabeça, foi degolado. Os demais apóstolos perseguidos, Paulo foi chicoteado, foi apedrejado quase à morte, sofreu vários naufrágios. Meus irmãos, fala para mim, que folclore é esse que estão colocando na cabeça das pessoas? E por isso muitas vezes a gente não consegue lidar com a questão do sofrimento, porque a gente tem um entendimento que tudo é ruim. Não. Quando você achar que a sua vida está ruim, dá uma passadinha lá no HC, anda nos corredores lá, faz favor. Entra na ala da quimioterapia, faz favor. Você vai descobrir que a sua vida está muito boa. Então nós temos problemas com isso. O senhor está falando que sofrimento é bom, pastor? No olho de Deus aqui é bom.
aos nossos olhos é ruim. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Jó, no capítulo 29. Jó 29. Nós temos então, dentro do folclore evangélico, Jó capítulo 29. Que a pessoa que está sofrendo é porque Deus abandonou ele. Está longe de Deus, está sofrendo, está afastado, cometeu algum pecado. E aí você traz, por exemplo, o entendimento dos discípulos quando viram o menino que nasceu cego, que já era um homem formado. E aí, quando eles passaram lá com Jesus, eles perguntaram para Jesus: quem foi que pecou, Senhor, para ele nascer cego assim? Foi ele ou foi o pai e a mãe? Jesus falou: não foi nenhum e nem outro. Ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse nele. Olha só, meus irmãos. Então veja bem, que aquele moço que foi curado de uma cegueira por Jesus, não era ruim, não. Jó capítulo 29, do versículo 1 ao versículo 5. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu era guiado por sua luz e caminhava pelas trevas, como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim. É esse o entendimento que uma alma tem quando o sofrimento e as agruras começam a permear a sua vida. E o que aconteceu com Jó? Primeiro ele perdeu os filhos, 10. Morreram de uma vez só. Depois ele foi perdendo os bens. Foram roubando seus bens, levando seus camelos, levando seus carneiros, levando seus camelos, o seu gado, até então que levaram tudo. Depois ele perdeu a saúde. Apareceu chagas nele do pé, lá da planta do pé até na cabeça. Ele tinha que andar com um caco de telha, se coçando, para coçar as feridas. E as feridas cheiravam tão mal, que ninguém, e nem mesmo a sua esposa, queria chegar perto dele. E aí quando ele está naquela luta, naquele querendo entender as coisas, querendo fazer uma conjectura do acontecimento da sua vida, e ele começa a falar assim: quando Deus me guardava. Então quer dizer que Deus não guarda mais. Quando Deus estava comigo. Então quer dizer que Deus não está mais com você. Por causa do sofrimento, por causa de uma agrura da vida. Então isso significa que nós vamos olhar para as almas e dizer assim: não, Deus não está mais com aquela pessoa, Deus abandonou ele. De maneira nenhuma, isso não é um pensamento bíblico e muito menos de Deus. Deus, ele não nos abandona. E creio mesmo que aquilo que Jesus pregou no Novo Testamento, aquele Lázaro cheio de chaga, que comia das migalhas que caíam da mesa, Deus estava com ele, porque os sofrimentos do presente século, eles não são nem para se comparar com a glória que está para ser revelada através de quem? De nós. Mas o nosso problema é que quando a gente pensa no sofrimento, a gente já vai calculando e fazendo os cálculos das piores coisas, da pior catástrofe da humanidade. E a gente não consegue olhar com os olhos de Deus e dizer assim: não, peraí, não, Deus está comigo. Deus, ele é ao meu favor.
Mas como que eu vou falar para a pessoa? Eu estou enfrentando um problema de saúde, eu estou enfrentando um problema na familiar, eu estou enfrentando um problema do meu casamento, eu estou enfrentando um problema do meu trabalho, eu estou enfrentando um problema de dentro da minha alma. Mas como é que eu vou falar para a pessoa que Deus é comigo? Porque Deus é com você. A ausência de problema não significa presença de Deus. E a presença de problema não significa a ausência de Deus na nossa vida. Isso é folclore evangélico colocado e propagado por rádio e televisão e boca a boca nesse mundo. Então aquilo que Jó permeava o seu pensamento era que Deus o havia abandonado, que Deus o havia deixado. Mas esse não é o propósito de Deus, meus irmãos, para a nossa vida. Então, no dia em que você estiver enfrentando o seu sofrimento, o seu calvário, o seu dia que você vai falar como Jó, eu queria que o dia em que eu fosse nascer tivesse sido trevas, e eu tivesse morrido antes de sair do ventre da minha mãe. É isso que ele escreve. As coisas estavam tão difíceis para a vida dele, que ele desejou que no dia em que ele nasceu, que o dia fosse trevas, e ele não tivesse sobrevivido. É porque muitas vezes o sofrimento ele é muito grande. Mas eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias agora, em Mateus capítulo 28. E aí então nós vamos aprendendo, meus amados irmãos, o que os sofrimentos produzem na nossa vida. A gente acha que não vai produzir nada de bom. Nós achamos que os sofrimentos que nós estamos passando, que nós vamos passar, que nós vamos enfrentar, ou que estamos enfrentando, não vai produzir nada bom, porque nós temos o folclore dentro da nossa mente e coração, e temos então essas dúvidas que nós não deveríamos ter, porque no capítulo 28 e versículo 20 do Evangelho de Mateus, quando Jesus dá a grande ordem missionária, ele diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do... Então, quando Deus vai estar conosco? Todos os dias. Então, Deus está conosco no dia feliz. Deus está conosco no dia que a gente recebe o pagamento. Mas Deus está conosco também no dia 15, quando a gente não tem o vale, aí até o dia 30 demora. Deus não abandonou a gente. Então, qual é a promessa de Deus para a nossa vida? Eu vou estar com você todos os dias bons, os dias maus, o dia em que a nuvem parece chegar mais próxima da sua casa e da sua vida, e você olhar para fora e não ver o resplandecer do sol. Nesse dia também Deus vai estar lá conosco. Então não fica pensando que Deus vai nos abandonar. Eu não estou sentindo a presença de Deus. Não, peraí, minha irmã, meu irmão. Deus está conosco. Todos os dias. Aonde Ele está quando eu estou chorando? Está comigo. Aonde Ele está quando eu estou rindo? Também está comigo. Então por isso que Paulo está trabalhando essa questão. E o salmista está lá. E olha só o que o salmista diz. Vamos lá, Salmo 130. Um salmo de peregrinação. Versículo 1 e versículo 2. Do fundo da minha tristeza, eu clamo ao Senhor. Por favor, Senhor, atenda a minha oração. Preste atenção nos meus insistentes pedidos de misericórdia. O salmista, meus irmãos, aqui, nós não sabemos quem foi que escreveu esse salmo. E nem também nos é relatado aqui no Salmo 130, o que esse salmista está enfrentando. Nós não sabemos se é um problema de saúde, nós não sabemos se é uma perseguição,
Nós não sabemos se é um problema familiar. Nós não sabemos se é um problema espiritual e da alma. Nós não sabemos. Mas o que nós sabemos aqui, o que ele deixa claro, é que ele insiste por vezes que Deus ouça o seu clamor. Certa feita o camarada pegou o avião lá no aeroporto, e tinha uma empresa que fazia aqui em Marília, Passaredo, acho que era Passaredo. E no meio da viagem, aquele aviãozinho, né, o teco-teco, do LSzinha lá, e chegou no meio da tempestade, e aí tem a turbulência. Se você nunca andou de avião para ter uma turbulência, é coisa complicada. E aí a turbulência levantava o avião e é um choque, que se você não tiver com o cinto, ele te joga, você bate a cabeça lá em cima e te volta de novo sentado. E aí esse camarada começou a orar, e aí saiu a oração mais espiritual da vida dele. Porque foi num momento de angústia e de sofrimento, que ele realmente abriu seu coração no mais íntimo do seu ser, e ele fazia igual o salmista: Senhor, presta atenção na minha oração. Senhor, coloca os teus ouvidos para me ouvir. Senhor, preste atenção, por favor, nos meus insistentes pedidos de misericórdia. Meus irmãos, são nos dias da nossa aflição que a nossa espiritualidade, ela toma uma proporção muito maior. Eu gostaria de fazer uma pergunta que você respondesse dentro do seu coração e da sua mente. No livro do profeta Jonas, qual é a parte mais espiritual dele? Abre lá a sua Bíblia. Jonas, capítulo 2. Lá no Antigo Testamento. Eu gostaria que você entendesse qual é a parte mais espiritual do livro de Jonas. Se você for olhar para o campo, por exemplo, do resultado, a parte espiritual dele foi que todas as almas daquela cidade se converteram e se arrependeram. Mas não foi. Não foi. A parte espiritual, mais espiritual do livro de Jonas e da vida desse profeta é capítulo 2, a partir do verso 1. Olha lá. E então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, o seu Deus, e disse. Então agora onde que ele está? Ele está dentro do grande peixe. Aí um dia a pessoa falando, né, que não acreditava nessa história, como é que um homem vai ficar dentro de um peixe? E aí o irmão respondeu para ele, e como é que uma criança fica 9 meses dentro do ventre da mãe? O maior milagre, né? Então ficar dentro do peixe 3 dias não é nada. É muito pouca coisa. Então está lá, dentro do peixe. Onde que ele está? Ele está dentro do peixe. E grande. O grande Leviatã, que diz o salmista, na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Interessante que ele não orou no barco. Interessante que ele não orou para comprar passagem, para ir ao contrário. Interessante que ele não orou para nada, mas quando ele está lá dentro do peixe, meus irmãos, e a coisa está apertando, aí começa a orar, aí começa a clamar, aí a oração começa a sair do mais fundo da sua alma e do seu ser, e você começa a criar uma comunhão, uma intimidade tanta com Deus, que até então você não tinha. Então para que serve o sofrimento na nossa vida? O que ele produz? Ele produz comunhão e intimidade com Deus. Então presta atenção na palavra. Comunhão e intimidade. Na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre, do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. A corrente das águas me cercou, todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram sobre mim.
Então disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. Agora ele já quer até ir para a igreja. É quando está lá dentro do peixe, que agora ele já está com vontade até de ir para a igreja. Será que eu vou ver de novo o templo, Senhor? Porque a coisa, meus irmãos, funciona assim. E nós achamos muitas vezes que as angústias e os sofrimentos, eles são ruins. Não, não são ruins, não. Será que eu vou ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as vagas se enrolaram na minha cabeça, até os fundamentos dos montes eu desci até a terra, cujos ferrolhos correm sobre mim para sempre. Versículo: contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus, quando dentro em mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, eu subi a Ti na minha oração, e no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, e o que votei pagarei, e ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na... Então, qual que é a parte mais espiritual do livro de Jonas? Essa aí, irmãos. E isso aí veio através do quê? De riso? De festa? Jonas foi uma festa? Não, Jonas estava dentro do grande peixe. Então, o que sofrimento? A primeira coisa que o sofrimento e as angústias produzem na nossa vida: comunhão e intimidade com Deus. Porque quando a coisa vai bem, a nossa oração passa a ser a oração de perto de comer, né? Rápida e rasteira. Então vamos lá. O salmista clamou, Jonas clamou. Novamente vou dizer, nós não sabemos o que ele estava passando, mas de certo que era uma grande angústia, uma grande aflição. Salmo 130, versículo 3 e versículo 4. Quem seria capaz de escapar da sua ira, se o soberano Senhor guardasse contra nós cada um dos nossos pecados? Mas o Senhor nos oferece perdão, para o amarmos e lhe obedecermos, sinceramente. O que o sofrimento e a angústia produziu na vida desse salmista aqui? O médico da rainha da Inglaterra, chamado Martin Lloyd-Jones, um inglês, um médico, que tem muitos livros escritos. Ele escreveu que o grande perigo do cristianismo é você vir à igreja, sentar no banco, cantar, prestar atenção na mensagem, orar, e ainda não ter o entendimento de que o salmista teve aqui no versículo 3. Você tem um Deus que você criou na sua mente, um Deus que você serve segundo aí o que você criou, e acaba o culto virando uma idolatria de um Deus que você acha que você conhece. Tem muita gente achando que conhece a Deus, irmãos. Mas aí o salmista diz assim: mas o soberano Senhor.
Você já reconheceu que Deus é o soberano Senhor? Então, o que as aflições do salmista produziu na vida dele? Produziu uma intimidade com esse Deus, uma comunhão. O que mais? Produziu que agora ele vê Deus de uma maneira diferente. Ele via Deus como o Deus da religião, como um Deus que está em toda a religião. Ele via Deus como aquela frase que talvez você já ouviu: todo lugar que fala de Deus é bom. Você já ouviu essa frase? Mas aqui ele reconhece uma coisa: o soberano Senhor. E quem pode escapar dele se ele guardar um dos nossos pecados? E aí ele se refere à sua própria vida e de quantas bobagens nós já fizemos. E aí nós podemos então pensar na nossa mente, no nosso coração, quantas besteiras nós já fizemos na nossa vida. E que se o soberano Senhor fosse cobrar cada um dos nossos pecados, nenhum ser humano estava mais sobre a face da terra. Ninguém poderia escapar. Então o Senhor é o soberano. Mas o Senhor tem algo no versículo 4. Mas o Senhor nos oferece o perdão para o amarmos, para lhe obedecermos sinceramente. Deus oferece o perdão através do Cristo. Então ele passou a ver Deus de uma maneira diferente. Você já passou a ver a Deus de uma maneira diferente na sua vida? Ou você trata Deus ainda como o Deus da religião? Abra sua Bíblia em Jó, agora capítulo 42. Então, o que os sofrimentos produzem em nós, meus irmãos? Não é só coisa ruim, não. Jó 42. Mas eu não quero sofrer, eu não gosto de sofrer, pastor. Eu também não. Mas às vezes é necessário. Jó 42, versículo 5 e versículo 6. Eu te conhecia só de... Como é que a maioria das pessoas conhece Deus? Só de... E aí quando Deus trabalhou na vida desse homem chamado Jó, mas agora os meus olhos te... Então você vai passar a ver Deus de uma maneira diferente. O que Deus estava tratando com a vida de Jó? Era pecado, irmão? Porque se era pecado, ele já tinha oferecido sacrifício por ele e até pelos filhos. Não era pecado. Então como é que Deus está tratando com Jó? Deus está trabalhando na vida desse homem chamado Jó. Para quê? Para ele ser como o salmista do Salmo 130. Ver Deus de uma maneira diferente, não um Deus de uma religião, mas um soberano Senhor, que nele há o perdão. Agora os meus olhos conseguem te ver, Senhor. Ver o seu agir, o seu mover na minha vida. Então para que é o sofrimento? É para coisa ruim? Não, não é só para ruim, não. Você está aí no livro de Jó, Salmo 32. O que os sofrimentos produzem na nossa vida. Salmo 32. Porque em Deus há perdão,
Em Deus há perdão para nós amarmos e lhe obedecermos. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Olha só, meus irmãos. Então, quem é o nosso Deus? O que o sofrimento ele vai produzindo na vida das almas? Algumas almas vão crescendo e a cada dia mais vão se desenvolvendo espiritualmente. Outras vão aprendendo com o sofrimento, outras vão começando a ver as coisas de uma maneira diferente, outras vão sendo cuidadas por Deus, porque Deus está conosco no dia bom e no dia ruim. Porque nele há perdão. Então o que produz o sofrimento? Produz intimidade com Deus, produz conhecer a Deus, produz a paz. Que paz? A paz, porque nós temos o perdão dos nossos pecados. O que o sofrimento do salmista criou mais nele? Salmo 130. Produziu na sua vida. Versículo 5 agora. E 6. E por isso que espero o Senhor agir. Na sua palavra coloco as minhas esperanças. Eu espero pelo Senhor, mais do que os sentinelas pela chegada da manhã, sim, mais do que as sentinelas pela chegada da manhã. Então, o que produziu nele? Esperança. Você tem esperança? Porque os sofrimentos, meus irmãos, eles vêm para produzir em nós esperança. Eu espero só o Senhor agir, porque eu espero na sua palavra. Capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. 5 de Romanos. O que os sofrimentos produzem? Na vida do salmista, ele está produzindo muitas coisas. Romanos capítulo 5. Versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Na maioria das vezes, uma pessoa que está em tribulação, ele já logo pensa em parar. Mas na vida do salmista, produziu nele uma perseverança. Versículo 4. E a perseverança, a experiência. E agora eu tenho experiência, Senhor. Porque o Senhor já me ensinou a como lidar com as coisas. E a experiência, a esperança. Ora, a esperança, versículo 5, não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então a esperança do salmista, ela não confunde ele, porque a esperança do salmista é na sua palavra. O Salmo 115 diz assim: ó casa de Araão, espera no Senhor, porque Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Esperança vem do sofrimento. E o que está produzindo no coração desse salmista é que ele coloca toda a sua esperança agora em Deus e na palavra de Deus. E aí vem a perseverança, e aí vem a experiência, e aí vem, meus irmãos, a paciência, e aí a esperança, em que nada seremos confundidos. O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever sua carta aos irmãos da igreja de Colossenses,
ele usa aquele versículo, tudo posso naquele que me... Então isso aí é um jargão. Isso é o jargão do folclore evangélico. Aí você lê o contexto. Aí você começa a ler o contexto. Aí no contexto ele diz assim, por que eu posso tudo naquele que me fortalece? Porque eu sei ter e sei passar necessidade. Em tudo eu já fui instruído, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Opa! Então é onde Deus trabalha, na esperança, na comunhão, na perseverança, no esperar pela sua palavra. Salmo 130, versículos 7 e 8. E agora, o salmista, ele pode não somente viver aquilo que ele escreveu, mas ele também pode agora ensinar aos outros. Povo de Israel, faça do Senhor a sua esperança, pois Ele é rico em amor, fiel, e a sua salvação jamais terá. Agora ele vai falar para uma nação. E quando você pensa em uma nação, quando você pensa, por exemplo, em busca de uma felicidade, que é o contrário de um sofrimento, você já parou para pesquisar quais são os países no mundo aonde as pessoas são mais felizes? Você sabe qual que é o país número 1 da lista, onde as pessoas são mais felizes? Dinamarca? Não. Suécia, onde o PIB, a criança já nasce com dinheiro para viver a vida toda? Lá tem tanto dinheiro que eles não sabem nem o que faz com o dinheiro. Você sabe qual que é o país que está encabeçado na lista? Costa Rica. Sabe qual é o próximo? Belize. Sabe qual é o outro? Colômbia. Sabe qual é o outro? Venezuela. Sabe qual é o outro? Jamaica. Sabe qual é o outro? Vietnã. Sabe qual é o outro? Guatemala. Onde está os Estados Unidos? Quando você fala de ir embora do país, para onde o cara quer ir? Quer ir para os Estados Unidos. Ó. Pois é, meus irmãos. Venezuela. O Brasil estava em 21º. Os Estados Unidos, ó. Eu estou dizendo onde a pessoa é feliz. Povo de Israel, faça do Senhor a sua esperança, pois Ele é rico em amor e fiel. Sua salvação jamais terá fim. Ele mesmo há de livrar o povo de Israel de todas as suas culpas. Uma coisa interessante, meus amados irmãos, vamos voltar lá para terminar Romanos capítulo 8. É que Deus, além de nos salvar, nos redimir, Ele ainda não colocou na nossa conta todas as nossas iniquidades. É o Salvador. Também está na lista. E são os primeiros da lista esses. Capítulo 8, verso 18, que nós lemos.
Porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Versículo 31. Que diremos? Pois à vista destas coisas, pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Por isso que o salmista diz, Deus tem nele o perdão. Quem nos condenará? Quem vai condenar você? É Cristo, Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. E aí você não fica pegando um versículo da Bíblia como jargão evangélico. Por meio daquele que nos amou, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, no dia da nossa aflição, no dia do nosso sofrimento, vai ser produzido muitas coisas boas na nossa vida. E uma delas é, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o soberano Senhor é por nós, quem será contra nós? E todos os sofrimentos que tivermos, meus irmãos, todos eles, não são para se comparar com a glória que ainda vai ser revelada em nós.